Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Sérgio Pérez, porque o cidadão vive uma temporada inegavelmente difícil, sendo muito criticado, não teve boas performances depois das atualizações que teve no GP de Miami, né? Você pode até falar que foram boas as performances, por exemplo, na Hungria, que a sala de trás fez uma corrida boa, por exemplo, na Holanda, ok, entende? Mas eu acho que desde o retorno das férias, né, eu acho que ele vem performando melhor dentro do que a Red Bull pode oferecer e eu acredito que ele teve nesse fim de semana, em termos de desempenho, seu melhor fim de semana na Red Bull desde Singapura em 2022. Porque mesmo quando ele ganhou ano passado, né? Que ano passado ele ganhou duas corridas, ele ganhou a Arábia Saudita, ali obviamente há o contexto do Verstappen ter largado em 15º e etc, né? Mas não dá para tirar o mérito dele porque ele teve um ritmo de corrida forte, né? E teve um safety car que teoricamente colocou o Verstappen de volta no jogo. Porém, ele sustentou a vantagem, né? E teve também a vitória lá no Azerbaijão, lá ele conseguiu ganhar, largou até atrás do Verstappen no ritmo, conseguiu superar o companheiro. E assim, ontem me impressionou de várias maneiras a corrida dele, porque me lembrou o Sérgio Pérez, que andava na Force India, andava na Racing Point, ritmo de corrida muito forte, constante, conservando bem o desgaste dos pneus, porque no final, assim, pouca gente parou para comentar, ele tinha os pneus mais velhos dos 4 primeiros colocados, né? O Sainz era o que tinha o mais novo, né? Ele tinha um pneu 4 voltas mais novo que o do Pérez, né? E o Pérez tinha pneus, assim, bem mais velhos do que os da Ferrari. Teoricamente, a Ferrari é o carro que melhor gerencia isso. Óbvio que o Leclerc atacou loucamente o Piastri e isso acelerou o desgaste, mas não é como se o Pérez tivesse só ficado ali conservando os pneus. Ele conseguiu manter um ritmo forte e ainda assim ter uma situação boa ali para o final da prova para lutar pelo segundo lugar. E eu acredito assim que além de ter conseguido manter um ritmo muito similar ao dos líderes, ele teve à frente do Verstappen, como eu nunca tinha visto em toda essa era que os dois foram companheiros, né? O máximo que eu tinha visto foi o Azerbaijão no passado, porque quase toda vez que o Pérez estava à frente, acontecia algo errado com o Verstappen e ele ia lá e aproveitava a chance, entende? E agora foi uma situação em que, assim, desde o início do fim de semana, dava para ver que ele estava mais confortável, que ele estava andando bem. E assim, são sinais positivos para alguém que obviamente tem muita pressão. Eu sempre falei aqui que o que ajuda o Pérez, né, é o fato das alternativas dentro da Racing Bulls claramente serem inferiores a ele, né? Eu não acho o Tsunoda um piloto melhor que o Pérez de maneira alguma. E o Ricardo, né, pode até ter sido no auge um piloto melhor, mas o que o Ricardo é hoje, o que o Ricardo se tornou lá na McLaren, aí é outra história, né? Eu pessoalmente nunca confiaria no Ricardo para Red Bull nos dias de hoje, né? E assim, não me parece que a equipe confia nele para isso também. E o Pérez precisava mostrar porque a equipe manteve ele, né? E eu acho que ele tem feito isso, né? O fato de ter a batida ali, não acho que foi culpa dele. Para mim, o Sainz é o maior culpado do acidente. O Sainz, ele tenta seguir o vácuo do Leclerc, ignora a presença do Pérez. Ele nem nega isso na coletiva, né? O Sainz falou, eu tentei seguir o vácuo do Leclerc e ele não foi pro lado. E não tem que fazer isso, né? Você não pode ir pro lado quando tem um carro do seu lado também, né? Tipo, já tinha mais ali de um bico do lado, né? E tava com o pneu um pouco à frente da roda traseira. Aí quando o Sainz com a velocidade de reta da Ferrari que era um pouquinho maior, começa ele a ganhar um pouco de terreno, ele vai andando para dentro, os dois se tocam. Assim, ele não tem, eu quero seguir o vácuo do Leclerc. Você pode, se você não tiver, assim, um carro do teu lado. Mas como tinha um carro do seu lado, você tinha que ter seguido, assim, na linha que você estava. Até porque, assim, o que o Pérez fez ali era seguir, ele estava tentando fazer o mesmo, só que ele tinha preferência por ter porção significativa do carro do lado, né? Óbvio que é frustrante terminar o fim de semana desse jeito, mas nitidamente, ele fez hoje, assim, uma demonstração de que pode ser competitivo, né? Fez ontem, né? Foi ontem, né? Que ele pode ser competitivo, né? Óbvio que, assim, depende dele, obviamente, sentir confiança no carro. O que ele parece sentir sempre que anda em Baku, né? Porque, assim, não acho que exista corridas ruins do Pérez em Baku, né? Tem um monte de corrida que ele anda mal, mas no Azerbaijão é impressionante. Primeira corrida dele lá de Force India, pódio, né? Classificou em segundo, inclusive, né? Ele teve uma punição porque teve que trocar câmbio, mas saiu de sétimo e chegou em terceiro.
terceiro. Aí, em 2017, o Ocon bate nele, mas estava lutando pela vitória até, né? Tipo, no caos que foi aquela corrida. Se o Stroll foi terceiro naquela corrida, obviamente o Pérez teria chegado mais à frente, né? Se não tivesse tido o problema com o Ocon. E aí a gente tem também o terceiro em 2018, com um detalhe que ele teve problemas no início da corrida, teve que escalar o pelotão e no final aproveitou a situação para conseguir passar o Vettel, que tentou aquele mergulho maluco para cima do Bottas, destruiu o pneu dele, ele foi lá e passou. E assim, né, 2019, acho que aquele carro da Racing Point que era horroroso, chegou em sexto lugar. E assim, 2020, né, não teve a corrida, mas 21 ele vence, né, o Verstappen estoura o pneu, Hamilton passa reto lá na relargada, 2022 foi segundo lugar, liderou a primeira parte da corrida, 2023 venceu, e esse ano, obviamente, fez essa corrida aí que acabou com um gosto muito amargo, né, mas no contexto geral, eu acho que ele estava precisando mostrar performance, né? A posição de campeonato é prejudicada com isso, né? Ela já está prejudicada há muito tempo, né? O meio essa era europeia da temporada do Pérez, ela foi muito ruim, né? Teve tudo dando errado, ele não se ajudou. Então, assim, ele precisa mais do que nunca mostrar performance. E eu acredito que ele tem feito isso em parte, né? Acho que, assim, nas classificações ele vem mostrando mais proximidade com o Max, que é o que a equipe pede, e nesse fim de semana ele foi melhor. O que eu nunca esperaria. No ano que estava, assim, para mim foi a melhor corrida dele em relação ao Verstappen durante esse período que eles foram companheiros. Então, é uma corrida que para ele ainda sai com saldo positivo, independente do que aconteceu ali na penúltima volta, né? Até porque, como eu disse, eu acho que a responsabilidade maior do acidente é do Sainz e não dele. Então, assim, vai para Singapura agora, a Red Bull está prometendo mais atualizações e ao que tudo indica, eles estão indo para um caminho de um carro mais estável, né? Porque assim, desde 2019, para tentar bater de frente com a Mercedes, eles confiaram tudo no Verstappen e fizeram um carro que ajustasse ao máximo e potencializasse ao máximo a forma dele de pilotar. E você não pode julgar que a Red Bull fez isso de maneira equivocada. Olha o que o cara fez nos últimos anos. É uma demonstração que fizeram certo. Óbvio que isso, obviamente, sacrificou os segundos pilotos. Nem estou falando do Pérez, estou falando do Albon, estou falando do Gasly, porque eles apanharam até pior do que o Sérgio Pérez. Então, assim, eles fizeram isso, fizeram essa aposta e deu certo. 3 títulos mundiais, ganhou mais 2 construtores, né? Então, obviamente, a Red Bull colheu frutos dessa ideia que eles tiveram. Mas agora, né, pelo visto, essa ideia chegou num teto, eles não estão conseguindo mais progredir, pelo menos não sem o Adrian Newey, e eles estão indo para um conceito talvez de mais estabilidade, com uma janela de operação maior, e se eles conseguem colocar de novo os 2 pilotos no páreo, é um sinal de progresso. Para mim, a Azerbaijão, pelo que vinha sendo a temporada da Red Bull na zona europeia, é um baita de um progresso, porque eles tiveram um carro que andou consistentemente no ritmo dos líderes. Somando todas as voltas, a média de ritmo de corrida, o Pérez esteve a menos de 1/10 do Piastri e do Leclerc. Isso é muito grande, porque, obviamente, indica que o carro não está tão longe assim da McLaren e da Ferrari, pelo menos para o que aconteceu no Azerbaijão. Óbvio que e foi assim, o carro mais rápido de curvas de baixa no fim de semana. Óbvio que tem muita questão do setup, mas mesmo assim não deixa de ser surpreendente, porque pelo que aconteceu em Monza, se esperava um desempenho pior e o carro foi melhor. E agora em Singapura, mais um circuito de rua, mais uma pista com essas características de muitos cotovelos, curvas de 90 graus, eu acredito que, assim, se mantiver o que a gente viu um pouco da perspectiva do Azerbaijão, obviamente entendendo que são contextos diferentes, acredito que a gente vai ter mais um fim de semana em que a Red Bull possa sim mostrar competitividade. E havia até promessas da Red Bull trazer um pacote novo de atualizações para esse fim de semana de Singapura. E se for mais atualizações no caminho que a gente viu no Azerbaijão, talvez seja uma notícia ainda melhor para o Pérez, no aspecto de que ele se sinta mais confortável com o carro e possa voltar a andar pelo menos no nível que ele andou lá em 2022. Em 2022 ele fez um bom trabalho pela Red Bull. Eu acho que ele fez uma boa temporada. Então, assim, acredito assim, que foi uma apresentação boa para o Pérez, até para tentar, assim, esquecer o que foi essa parte europeia da temporada e tentar voltar a trazer resultados melhores, porque, assim, eu acredito que ele não é um gênio, obviamente, né? É um bom piloto e ele pode fazer melhor do que vinha fazendo, e essa corrida me lembrou o bom Sérgio Pérez que a gente via na Force India, que tanto tempo ajudou uma equipe de médio escalão a conseguir vários pódios, excelentes resultados. Então, assim, eu gostei bastante desse fim de semana do Pérez, mostrou bastante personalidade ali também em várias disputas. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.